ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você, que nos acompanha, que curte o programa, que interage, que participa, que extrapola, né, os limites aqui do nosso estúdio para falar sobre as escrituras, sobre teologia nas redes sociais, aí na sua casa, né, no sofá da sua casa, na sua igreja, quando você se encontra com o pessoal. Fico muito, muito feliz com toda a repercussão e audiência aqui do Vejam Só. Muito, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Já deixo aqui a minha rede social, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir. Zeca_Pereira, manda lá a sua mensagem, a sua sugestão, o seu comentário e, na medida do possível, por lá nós vamos conversando também, tá bom? Mas é impossível não agradecer por todo o carinho que nós recebemos aqui da nossa audiência. Muito obrigado por acompanhar e fazer, obviamente, do Vejam Só todo esse sucesso que é aí há mais de 20 anos na televisão, tá bom? Muito obrigado mesmo. Você é peça fundamental na estrutura do programa, tá bom? Daqui a pouco eu coloco também as redes sociais do programa para você participar e conferir os nossos conteúdos também. Mas antes disso, eu já vou apresentar os nossos convidados para a gente poder começar a nossa conversa de hoje, tá certo? E é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o apóstolo Anderson Vieira, ele que é lá da igreja de Cidade Líder. Apóstolo Anderson, obrigado, meu irmão, por aceitar novamente o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Graça e paz. Amém, Zeca. Paz do Senhor Jesus. É sempre uma honra e uma alegria estar com vocês aqui e abordar um assunto também que eu amo hoje. Vai ser muito bom o programa. Gosta só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Muito bom, apóstolo. Obrigado novamente pelo carinho. É um privilégio aprender também com o irmão. A gente, antes aqui de começar o programa, estava numa conversa super agradável também. Deus continue abençoando sua vida e o ministério também. Mas, bom, para a gente começar, apóstolo, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Ok, nós somos da igreja Cidade Líder e fica na rua Rancho Alegre 65. Os cultos são de quarta-feira às 20 horas e domingo às 10 da manhã. E você quiser ter um tempo de comunhão com os irmãos, você chega um pouquinho, uma hora antes, tem um cafezinho lá. Benção. Café fresco é bom. Eu costumo dizer assim que saúde e café não se nega para ninguém. Então, a igreja Cidade Líder é uma igreja família, trabalhamos com célula, cremos que... E também ativando o destino de pessoas através da palavra de Deus. Benção. Falou de café, já ganhou umas 4 visitas aqui, já falaram aqui, ó, o Benção. É lá que nós vamos. O pessoal que gosta também. Já vai. O pessoal gosta também, apóstolo. Amém. Ó, as redes sociais, né, os contatos que o apóstolo divulgou, tanto pessoal quanto da igreja, já apareceram aí para você, tá certo? E elas também ficarão salvas lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Então, você chega lá, que vai estar tudo certinho para você lá também, tá certo? Bom, e nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje, aqui nos nossos estúdios, o reverendo Misa Júnior, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Mogi Guaçu. Reverendo Misa, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. É uma alegria para mim também, um privilégio estar aqui debatendo um tema tão importante que precisa realmente ser discutido, né? Levantar todas essas questões. Estou muito feliz de estar aqui. A alegria é nossa, reverendo, em recebê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que seja o início aí de uma longa caminhada no programa também. Com certeza. Bom, e para a gente começar também, vou pedir as informações da igreja, reverendo, por favor. Ok. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, estamos na rua São Benedito, número 126. A gente também tem uma atividade muito intensa nas redes sociais, no Instagram, IP Mogi Guaçu, também no YouTube. Benção, os contatos também já apareceram aí, tá? Para você poder acessar, pegar ali outras informações que deseja da igreja e conhecer, obviamente, o ministério, não só do reverendo, mas também da igreja, como ele já mencionou aqui, bem ativa nas redes sociais, então vale a pena você chegar lá para ter acesso a esse conteúdo também, tá bom? De novo, reverendo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Zé. Muito obrigado. Tudo salvo para você no nosso perfil oficial, @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta, que é tema do nosso debate de hoje. O que a gente quer saber é qual a importância da música na adoração congregacional.
naquele momento de culto? É importante? Não é importante? É importante, mas é secundário, fica ali de lado. Se tiver, tá bom, se não tiver, também não tem problema. Como é que a gente encaixa a música no nosso momento de adoração? E essa pergunta, obviamente, é muito relevante. Eu tenho certeza que muitos comentários nesse sentido vão aparecer ali na nossa publicação, dizendo que muitas igrejas hoje, inclusive, têm mais tempo de música do que de pregação. Então, eles vão questionar isso lá e nós vamos falar disso aqui também no decorrer da nossa conversa. Mas, bom, para a gente começar, os meus convidados vão responder a nossa pergunta-tema. Ok. Certo? Primeiro o apóstolo, depois o reverendo também vão responder, indicando o caminho que eles vão trilhar durante o programa. E depois nós vamos aprofundando isso, colocando, inclusive, algumas questões práticas, como essa que eu acabei de mencionar, né? O tempo destinado. Talvez outra questão que apareça aí também durante a nossa conversa é toda a estrutura que envolve também, né? Hoje, algumas críticas relacionadas ao ambiente de show também, de espetáculo. Bom, hoje vai ser bom. Tudo isso daqui... Promete. Tudo isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Apóstolo, responde a nossa pergunta. Qual a importância da música na adoração congregacional? Então, a palavra do Senhor vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. E o louvor, ele te gera uma aproximação e um tempo de habitação mesmo. Essa questão da música. Apóstolo, deixa eu só já dar uma questão aqui, até para ser didático para quem nos escuta. Quando o irmão fala louvor, tá falando de música. Tá falando de música. Louvor, música. Sinônimo de música. Adoração, beleza. Sim. Perfeito. Ela está envolvida, mas não é louvor, não é... Perfeito. Não é adoração. Perfeito. Quando a gente fala de louvor, é música. Beleza. Porque quando a gente começa a gerar um ambiente de louvor na igreja, você chama atenção, você traz todo mundo em unidade. Uhum. Então, pode perceber, está todo mundo disperso. Começou um toque, alguma coisa, você pode estar conversando. Do nada, você começa a cantar, você começa a se unir ali. Então, ela é essencial para você trazer todo o povo para um ambiente de adoração em uníssono, né? Então, assim, e aí, nesse momento, você começa a gerar um ambiente de habitação. Que aí eu creio que é onde Deus começa a se manifestar, trazendo questão de relacionamento, da palavra e da música. Então, até aproveitando, já entrando, uma coisa é uma parte do louvor, performance, não quer dizer que a unção está fluindo. A gente vê muita performance de bandas que tocam bem. Tá, qualidade não é... ótimo. Entendi. Precisa ter. Legal. Mas também precisamos ter o quê? A sensibilidade de entender. Eu costumo falar muito isso na igreja. Então, nós somos sintonizados naquele momento do culto, o que Deus quer ouvir, para onde Deus quer te levar, mais do que eu quero fazer isso. Uhum. Então, é essencial para a congregação a questão do louvor para trazer o povo, para alinhar o povo na adoração. Porque mexe com emoções também, e você consegue trazer o povo se alinhar até mesmo com a palavra. Quantas vezes a gente participou de louvores que alinhou com a palavra do pregador sem a gente falar com ele. Entende? Tá. Então, entendi. Eu acredito que é essencial e tem que ter. E aproveitando só para encerrar, existem os exageros, mas a gente não quer generalizar aqui a questão dos exageros. Sim, não é porque alguém erra que não é para fazer. Perfeito. Eu conheço boas igrejas que a palavra vem e, de repente, um dia, qual é o problema se Deus quer só falar no louvor? Qual é o problema? E se Deus só quer falar no louvor? Entendi. Porque a palavra também é pregada, cantada. Salmos, a gente sabe que Salmos também pode ser isso, mas isso não é uma regra, entende? Entendo. Eu acho que essa questão é até importante a gente tratar também. Espero que dê tempo. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Mas falar dessa questão da qualidade, não só musical, sim, mas também na qualidade, vamos dizer assim, teológica das letras. Porque o irmão levantou um ponto importante. Deus não vai falar através da música? Pode falar. Mas será que nós estamos cantando algo que Deus realmente fala? Espero que dê tempo de chegar nisso. Espero que dê tempo. Vou voltar aqui agora, pro outro lado aqui.
E aí, reverendo Misa, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Ó, quero ver se o irmão é um presbiteriano raiz mesmo, hein? Bom, independente da denominação, dos princípios todos, o que fica claro é que o apóstolo Anderson falou do louvor é a música. Nesse ponto eu já tenho um pouco de diferença, porque o louvor ele é um elogio. Louvor significa elogiar. A música facilita com que isso seja feito de forma coletiva. Tá. Então, até para deixar didático para a nossa audiência, na sua fala, louvor não é sinônimo de música. Não, não é sinônimo Perfeito. de música. A música, ela tem a sua importância em conseguir colocar todo mundo louvando, elogiando, na mesma nota ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se eu canto assim, quão grande é o meu Deus, eu botei cada sílaba desse louvor, que é uma frase de louvor. Quão grande é o meu Deus. Isso é um louvor. A música faz com que todo mundo faça isso ao mesmo tempo. Fez todo mundo cantar um ré, um sol, ré, lá, sol. Então, toda a igreja canta a mesma nota ao mesmo tempo. É uma forma simples de explicar. E eu creio que é a forma que Deus criou para que toda a congregação louvasse na mesma nota ao mesmo tempo. Mas o louvor em si é um elogio. Você pode louvar o Senhor falando uma frase. O Senhor é bom, né? O Senhor é maravilhoso, não há nome acima do nome de Jesus. Isso é louvor, né? E já a adoração, porque a pergunta está relacionada à adoração congregacional, né? Isso. Já a adoração envolve muito mais introspecção também, apesar de poder ser feita de forma coletiva. Ela não depende das palavras. Você pode adorar em silêncio, né? Mas voltando assim, focando na importância da música. A música, ela organiza esse momento em que o nome de Deus deve ser louvado. O louvor, ele é uma ordem bíblica, né? A Bíblia diz louvai como uma ordem, é um imperativo, não é uma opção do cristão louvar ou não. O cara converteu lá, aceitou Jesus, quer ser crente, ele tem que saber que ele vai cantar. Eu já começo assim. Tá. Ele vai cantar, independente dele ser afinado ou não, usar um termo melhor, ele vai louvar, apesar que o canto também é uma ordem. A Bíblia é clara quando diz assim, cantai louvores. É lógico que quando ele tem essa função, envolve uma função no louvor, ele precisa ter um preparo. Mas como igreja, a igreja tem como uma comissão, como uma ordem bíblica de cantar. E a importância da música em tudo isso é que a música torna isso possível durante um culto com todo mundo. Senão, cada um falaria uma palavra de louvor, ou cantaria qualquer coisa espontânea. Tá. Mas a música, olhando para uma forma prática, ela organiza, tem uma introdução musical que dá aquela deixa para que todo mundo entre cantando um determinado louvor. Aí se cumpre a palavra de Deus, que toda a igreja louva ao Senhor Sim. ao mesmo tempo, na mesma nota, no mesmo tempo. Sim. E a música, para mim, ela tem essa importância. Já, acho que a gente vai desenvolver esse assunto mais à frente, o fato de substituir ou não a palavra, eu creio não, você vê isso muito claro, que existe uma limitação, porque o louvor, ele acaba acontecendo isso. As pessoas são ministradas, mas é o momento da igreja oferecer a Deus. Apesar pela generosidade, pela misericórdia de Deus, Deus nos abençoa no momento do louvor, como o reverendo Anderson, o apóstolo Anderson falou, a gente é ministrado, recebe de fato algo de Deus, mas é um momento em que Deus deve ser o foco. Adorado. Né? Adorado e louvado, independente do que eu estou sentindo ou não. É uma ordem. A gente Sim. deve ser louvado. Mas eu não estou com vontade, não estou sentindo desejo. Não importa. O nome de Jesus deve ser exaltado e louvado durante o culto. Já eu não acredito que um culto todo deve ser, ou a maior parte, a gente vai entrar, acho que talvez nesse assunto. Vamos falar mais sobre isso, Mas não acho que possa um culto todo ser de louvor.
porque limita a exposição da palavra Sim. de Deus. Né? Nós vamos entrar nessa questão litúrgica assim, mais específica, até para entender essa questão da divisão. Tem outras polêmicas aí também sobre isso, não sei se vai dar para explorar todos os detalhes. Mas antes de abrir a participação do nosso público, que vai votar na enquete também, eu quero colocar mais uma pergunta para vocês. Tem um estilo musical para o culto? Música sacra, ritmo, tem alguma coisa ou não? Existem os estilos e a forma de se criar que é mais convencional, mas isso vai para um lado mais cultural tá bom. do que bíblico, vamos dizer assim. Não existe na Bíblia... É melhor que vocês toquem 4x4, acordes maiores, um sexto grau menor. Não existe uma orientação musical, porque envolve muito uma cultura. Eu até acredito que, provavelmente, uma música cantada 1000 anos antes de Cristo, na época de Davi, não daria certo. E cantaria hoje, as pessoas achariam estranhas, era muito específico daquela época. Eu gostaria de contar uma experiência que meu pai teve. Meu pai trabalhou muito com a cruzada Bernard Johnson e viajou muito com o pastor Vitorino Silva. E eles foram para a África do Sul. E meu pai preparou muito bem, ele sempre foi muito zeloso, e é até hoje, com a questão musical, preparou os acordes e fez um arranjo maravilhoso. O pastor Vitorino Silva, talvez vocês conheçam, mas os espectadores devem saber o quão musical é a forma dele cantar, os arranjos. E eles foram para a África do Sul e cantaram aqueles hinos maravilhosos. Aquele povo todo ficou parado, sem participar de nada, sem entender o que estava acontecendo. Sim, totalmente disperso. Aí meu pai reuniu com o pastor Vitorino e falou, a gente precisa mudar. E eles criaram uma música que era assim, Jesu koyanai amodimo, Jesu koyanai amodimo, Jesu, Jesu, Jesu koyanai amodimo. Eu não lembro nem qual que é a tradução, mas é no dialeto do lugar. E eles cantaram todas as cruzadas de Jesu koyanai amodimo e o povo veio junto. Eles entraram no estilo melódico, no estilo rítmico, na simplicidade, no andamento, em que fez sentido para aquela cultura, para aquela região. E na África eles têm muito essa questão da repetição também. A repetição. E eles mesmos abrem vozes entre eles, sem treino nenhum. Eles já automaticamente abrem uma quina. Tem trechos que eles... Foi uma experiência incrível. Meu pai contaria muito melhor essa história, mas isso marcou muito, tanto que eu guardei essa frase, Jesus koyanai amodimo, que é Jesus alguma coisa. Eu sei que Jesus é Jesus. Eu não lembro nem da tradução completa. Mas acho que ficou claro para quem nos assiste essa questão, e principalmente da adaptação cultural. Para que cada lugar realmente louve de coração, né? Só fazendo um complemento, Claro. que no Brasil isso é extraordinário. Parece que a gente tem o mundo inteiro dentro do Brasil. Então, a gente, do Nordeste ao Sul do Brasil, a gente muda totalmente a forma de louvar, o estilo. Né? Então, isso é riquíssimo, eu acho isso belo demais no Brasil. Acho que a gente deveria cantar, inclusive, muito mais enraizados nas influências que a gente tem. Perfeito. O jeito nosso de louvar, do que importar demais o estilo de fora do Brasil, né? Vou só fazer um parênteses, mas isso é mais culpa das igrejas tradicionais, né? Por quê? As que vieram de fora levam uma culpa maior nisso, porque trouxeram o estilo, né? Então, na igreja presbiteriana, durante muito tempo, era só órgão, piano. Mas isso mudou há muitas décadas, né? Mudou. Mudou. Hoje eu quero dizer que o impacto foi grande. Durante muito tempo, a gente não estava inserido nesse contexto cultural. Exatamente. Então, tinha igreja, por exemplo, se o cara levasse um cavaquinho, era mundano. Era mundano. Mas eu acredito mudou. que era, na época, era uma forma até de se proteger. E não deixava de ser cultura, porque vieram de fora com uma cultura. Isso. Era com o jeito. Tem hinos que a gente canta na harpa cristã, a maioria, na verdade, dos hinos do Novo Cântico são hinos que não foram criados no Brasil. Tem um hinário muito conhecido alemão chamado Segerton. Meu pai ele fez a revisão da harpa cristã. Né? Então, ele teve uma vivência muito grande com a origem dos hinos. Então, tem um estilo totalmente diferente, inclusive, de harmonizar.
Sim. Né? Agora isso tem mudado demais, né? Sim. Isso Tem avançado. E aí, apóstolo, tem um estilo musical que pode ou não ser usado na adoração, no culto? Não, é o que o reverendo estava dizendo. Vai questão de cultura. E nós, eu concordo nessa questão da gente importar demais. Hoje até o... Desculpem. Pode falar. Não, é que eu não sou bom nessa coisa da musicalidade gospel. Mas tem um estilo que o pessoal fala demais aí, que são até as igrejas de parede preta. É, worship, né? Aí, pronto, worship, O worship são 3 notas, 4 notas no máximo, mas que também 2. não é nosso, né? Não é nosso, é importado. Não é? Não é e nosso. faz muito sucesso. Isso, porque é aquele louvor da insistência, né? É a música que fica insistindo, que é o que os africanos fazem muito bem. Uhum. Eles cantam por horas a mesma frase, e aí até que chega um rompimento ali. Então, se a gente levar o nosso estilo worship para eles, ou rock, ou pop, não importa, o sacro, é o que acontece. Eles vão ficar olhando, eles não se identificam com aquilo, não toca. Então, não existe um estilo. Eu ministro muito, que nem eu vou na América Central, no Chile. Uma música que faz eles pular, rodar e orar em línguas, você olha e você fala, meu Deus, é uma música mais, tipo, não é carimbenha, mas ela tem uma levada, na linha pentecostal seria o corinho de fogo deles, entende? Sim. Que é onde eles se expressam. Eu fui lá, eu falei, meu Deus do céu, para mim, eu não me identificava, mas eu sou daqueles que vou pulando no meio, né? Eu quero entender a cultura. Mas eu acredito que essa questão do estilo musical não influencia na questão de você trazer, de novo, falando de habitação. Gerar habitação é muito mais do que um estilo, é onde você se entrega, é onde a gente organiza as notas e você vem na questão de trazer o povo e a gente começa a exaltar a Deus em louvores, porque, também pegando num ponto, existe um estilo musical, nessa questão do estilo musical, que tira Jesus do centro. Eu trago as dores das pessoas na música, na canção. E aí esse que é o perigo da questão de você entender uma música, se eu estou cantando para você ou estou elogiando a Deus. Tá. Vamos entrar nessa questão aí até que eu marquei aqui, de qualidade, não Sim. só musical, mas do que nós estamos falando. Mas antes, deixa eu só abrir a oportunidade para quem assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai encontrar toda a interação com o programa. Como eu falei, por exemplo, contatos dos nossos convidados lá nas postagens, mas também acessar as nossas enquetes, responder as perguntas e, obviamente, participar aqui, ajudando com as suas observações. Vamos colocar na tela aí a enquete que está disponível lá para você participar. E a pergunta é, a música é essencial na adoração? Vamos ver as opções? Sim, ela conecta as pessoas com Deus. Segunda opção, não, adoração é mais do que música. E a terceira opção, não tenho certeza, estou em dúvida, preciso aprender, estudar mais. Inclusive, o programa de hoje espera colaborar com isso, tá bom? Então, vai lá, vote. Na postagem seguinte, você tem a opção de justificar a sua escolha, tá certo? Só aproveitando que eu já estou falando das redes sociais, vai lá no nosso canal do YouTube também, programa Vejam Só. Lá você tem acesso a todo o nosso material, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações. O pessoal que está inscrito lá e tem as notificações ativadas, consegue assistir o Vejam Só ao vivo, porque nós transmitimos as nossas gravações lá no YouTube, tá bom? E também nós estamos em todas as plataformas de áudio, tá? Essa é uma ferramenta que facilita demais o acesso. Então, escolha a plataforma que você já usa, procure pelo programa Vejam Só e no formato podcast, né? Você consegue acompanhar as nossas conversas também, tá bom? Irmãos, vamos entrar nessa questão aqui da qualidade e nesse aspecto eu acho que fica interessante a gente dividir em dois itens, que é a qualidade musical e também aquilo que a gente canta, tá bom? A qualidade do que a gente canta. O apóstolo até levantou aqui na sua última fala que, às vezes, algumas músicas estão mais voltadas às pessoas e não tanto à adoração, ao louvor a Deus.
Vou pedir para o irmão comentar um pouquinho sobre, depois eu passo a palavra ao reverendo Misa também para ele falar. Comenta da qualidade hoje das nossas músicas, apóstolo, e os problemas que isso pode ocasionar, por favor. Sim, a questão da qualidade a gente tem melhorado muito hoje. A qualidade musical, em termos de músicos, excelentes músicos, homens que estudam. Porque eu sou autodidata. Certo. Eu vim de uma escola diferente. Eu fui aprendendo. Meu pai tinha instrumentos em casa, a gente foi aprendendo com ele. Então, a minha influência musical vem baiano e música, né? E meu pai, para economizar dinheiro, ele ensinou a gente a tocar para ele não gastar dinheiro contratando música. Então, dali a gente foi tendo ouvido e a gente começou a brincar e aprendi a música. Então, eu sou autodidata nessa questão. Não sou o que eu conheço de música, eu fui, claro, depois eu fui atrás para aprender canto lírico, porque a gente cantar, eu canto e prego. Uhum. Se você não tem uma técnica vocal, você faz 10 minutos de música e não prega. E eu sou mais expansivo, mais sanguíneo, a gente grita mais ou não. Mas, assim, em termos de qualidade, temos muita qualidade na questão musical hoje. E pegando essa questão da qualidade da música, muitas vezes as pessoas estão confundindo a performance do louvor do que a unção em si, na questão, pegando o gancho que o reverendo falou do elogio ao Senhor na questão do louvor. Então, eu confundo a musicalidade na questão do louvor. Então, muita musicalidade, muitas vezes, eu não estou atingindo o espiritual para trazer a presença ali. E é a questão do tangedor, né? Eu falo muito isso da questão do tangedor. Uhum. O tangedor é um excelente músico e ele sabe atingir lugares onde esse elogio a Deus atrai a presença. Sim. A gente sabe a questão do profeta Eliseu. Ele precisava profetizar e para ele profetizar ele precisava de um tangedor. Tangedor ele é muito mais profundo do que um músico técnico. Eu conheço muito músico técnico, o cara toca muito bem, mas só que você não sente ele transcendendo essa questão. O que é o papel de um tangedor nessa questão da técnica e da expressão? Tanger é levar alguém a algum lugar ou trazer alguém até esse lugar. Uhum. Então, eu levo a pessoa até a presença de Deus, que é o papel do tangedor, e trago Deus até aquele lugar. Então, a questão de qualidade está excelente. É só uma preocupação que eu tenho com os músicos hoje. Além de você se preocupar em tocar bem, também tem o seu tempo de devocional, de santificação, de orar, de conhecer a palavra. Porque, de repente, tem uma música legal, mas aí a pessoa não entende o que está escrito ali, mas ela mexe com o povo. Eu não tenho que mexer com o povo. Eu tenho que trazer o povo. Eu tenho que trazer Deus. Então, essa questão da sintonia, em eu sintonizar a Deus, é que eu falei no início. O meu louvor eu preciso estar com a minha conexão com Deus. Eu tocando muito bem, eu sei os acordes. Tem a questão do espontâneo também, eu sou muito espontâneo. Tem música que morre de medo de mim. Quando eu estou ministrando, que de repente eu vou para o espontâneo, os caras, a gente não ensaiou isso. Aí hoje eu me policio mais, né? Porque agora, quando eu estou no violão, eu vou embora, eu vou no espontâneo. E os músicos que são excelentes, eles têm essa sensibilidade, é incrível, eles vêm comigo. E a igreja ela é tocada e é trazida à presença de Deus, e a presença de Deus também se manifesta nesse momento. Boa. E aí, reverendo Misa, queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre essa questão da qualidade e, obviamente, desse uma pincelada na qualidade daquilo que a gente canta. Nós estamos cantando realmente músicas de louvor, de adoração. É isso que as letras falam? Como é que o irmão observa isso? Bom, sobre a qualidade, eu vejo que, em relação à música aliada aí ao louvor e adoração, tem dois aspectos. Tem a qualidade da letra, que precisa, em primeiro lugar e acima de tudo, ser bíblica, né? Lógico que cristocêntrica, exaltando o nome de Jesus e sempre com esse aspecto de realmente louvar
Não vejo nada de errado em algumas músicas que ministram o coração das pessoas, contanto que vai depender de quem, muito de quem está ministrando, de quem está sendo ministrado, já é um assunto um pouquinho mais paralelo à qualidade. Mas a qualidade da letra, ela tem que ter uma base bíblica 100%. Não cantar a Bíblia ao pé da letra ali, tem que sempre fazer uma adaptação para ter uma lógica musical, para ter acentuação. Pode ser poético também. Pode ser poético, mas o mesmo poético tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Isso é a qualidade da letra, que hoje em dia existe ainda muitas músicas, apesar de simplória na letra, tem uma base bíblica, e algumas realmente fogem um pouquinho, precisa uma explicação quase para ver se tem realmente uma base bíblica. Então, acho que precisa ter esse zelo em relação às letras para manter essa qualidade do que está sendo cantado. E o outro aspecto é a qualidade musical, né? A qualidade musical é muitas vezes vista de uma forma, foi muito banalizado muito tempo. Pegava lá, saía qualquer... Eu participei muitas vezes de culto assim, que o irmão pegava o microfone, saía cantando e os músicos saíam atrás tocando de qualquer forma. Até essa questão do espontâneo, não tenho nada contra, que realmente se você está muito bem acompanhado, pode até fluir de uma forma musicalmente boa, mas na maioria das vezes, dessa forma, sem preparo, acaba errando nessa questão da qualidade. E que vai totalmente contra a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara quando diz no Salmo 33, versículo 3, que é tocai bem. Não há nada, uma interpretação que possa trazer para esse mandamento, para essa ordem bíblica, que não seja a parte técnica. Tocar bem tecnicamente, ter preparo, ter técnica, estudar, afinar o instrumento, conhecer o teu instrumento, conhecer a sua voz. E por muito tempo, a gente viu nos cultos como se Deus não se preocupasse com a parte técnica. Se Deus não se preocupasse com a parte técnica, não estaria na palavra de Deus, que se deve tocar bem. É lógico que Deus olha o coração, é lógico que a parte técnica, para os ouvidos de Deus, a gente não vai fazer nada que vai impressionar a Deus, mas por conta da sua casa, do zelo no momento do culto, a parte técnica ela é extremamente importante e não trazer essa qualidade musical, preparo, ter músicos que estudam, a boa escolha das músicas, fazer um ensaio, fazer novos arranjos, você vai perder a qualidade. Essa qualidade vai cair e vai sofrer. A igreja vai sofrer, a equipe vai se expor, a igreja não vai entender o que está acontecendo e, com certeza, não vai agradar o coração de Deus também. Depois nós vamos falar um pouquinho mais atentamente dessa questão da escolha das músicas. Até vou pensar aqui uma frase que o apóstolo teve para a gente aprofundar, que ele falou que, às vezes, alinha até a música com aquilo que vai ser pregado também. Nós vamos falar disso. Mas antes, eu quero continuar nessa questão da qualidade. Eu vou começar aqui com o reverendo, depois eu quero ouvir o apóstolo também. Essa questão ficou muito na conta das igrejas, que as igrejas não priorizavam essa parte. E vou dar um exemplo, no sentido de a maioria delas, por exemplo, não terem músicos profissionais. De ficar muito no voluntariado, na boa vontade. Nós temos alguém aqui que toca e que pode ajudar e colaborar. Eu sei que hoje muitas denominações, muitas igrejas têm avançado nisso. Os músicos são remunerados, em alguns casos contratados, em alguns casos pastores, né? Que estão lá tal, na área da música, mas ainda não é um padrão. Não é um consenso ainda. E não é um padrão no seguinte aspecto. Se você pegar todas as igrejas, por exemplo, o pastor, o mestre, que é o que vai liderar aquela congregação, ele é remunerado para isso. Ele ganha o salário, é digno do salário. Agora, os músicos não é um padrão. Será que não é esse aspecto que prejudicou, inclusive, a qualidade? E aí também não dá para você cobrar? Eu acho que dá para cobrar. Eu acho que prejudicou, mas não ao ponto de ser o motivo a colocar toda a culpa. Até porque eu fui ser abençoado exercendo o meu ministério depois de mais de 20 anos, 25, talvez mais anos servindo a igreja. E nunca deixei de estudar o meu instrumento, de me preparar o melhor que eu pude, de estudar para ter
acabei me tornando, inclusive, um músico profissional por conta do meu preparo para tocar na igreja. Então, eu acho que é uma justificativa que não deve assim ser colocado como a causa principal. É lógico que as igrejas poderiam investir. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de sempre estar ao lado de pastores que têm essa visão de realmente investir e não ficar contando somente com o voluntariado. Mas eu vejo um problema também cultural, voltando à questão cultural. O Brasil, a gente não tem uma cultura de se investir no ensino musical. Eu tive o privilégio de morar nos Estados Unidos e um dia a minha filha chegou para mim e falou assim: pai, eu tive aula de violão hoje. Eu falei: puxa, que legal. Eu não lembro de ter tido aula de violão na escola. O apóstolo Anderson contou que não tinha como se... Teve que estudar sozinho, né? Sim. E lá teve aula de violão na escola, daí eu perguntei para ela assim: quando que é o teu dia? É hoje? Então, todos os dias da aula de violão? Ela falou para mim: não, eu tenho todos os dias. Que legal. É uma cultura. Aí é uma nação que cresce elevando o nível cultural. Então, quanto menos nível intelectual, cultural um povo tem, menos ele vai exigir do que está sendo oferecido. Isso acaba refletindo dentro da igreja. Legal, boa. Verdade. Então, as pessoas se contentam com pouquíssimo. E isso tem mudado demais. Por exemplo, você falou do trabalho voluntariado, mas na época que meu pai... Não gosta de ser muito nostálgico, né, a gente tem que viver a realidade de hoje. Mas não há problema nisso. Eu cresci vendo orquestras maravilhosas tocando na igreja, todo mundo lendo, todo mundo conhecendo. Ninguém... Não tinha salário para toda aquela turma ali. Sim. Cruzadas inteiras, fazendo aquela apresentação toda com muita excelência, de chamar a atenção, inclusive, fora da igreja. E todo mundo se dedicando para fazer aquilo. Todos tinham outras profissões, alguns músicos realmente eram profissionais, mas todos viviam de outras profissões também e dedicavam tempo. É muito importante a igreja apoiar, mas eu não apoio o músico que deixa de estudar porque não estão me dando nada. Mas não justifica. O Deus que você está servindo, independente do que está acontecendo, você tem por obrigação de chegar pronto, preparado, e ora a respeito disso. Se é um anseio teu, você tem tudo isso para oferecer, para exigir e achar que merece um respaldo, vamos dizer assim, financeiro, né? Sim. Mas isso não impede de ter um preparo realmente, de crescer tecnicamente. O irmão falou e lembrou bem, né? As igrejas também mais tradicionais sempre investiram muito na questão dos corais também, né? Se você for colocar isso na ponta do lápis, ia ser praticamente impossível financeiramente sustentar esse tipo de trabalho e que sempre foi muito bem feito nas igrejas tradicionais, principalmente. E aí, pastora? Como é que fica essa questão aí do voluntariado, qualidade, investimento das igrejas? Eu compartilho do mesmo pensamento do reverendo, porque Deus, irmão, me perdoe, mas assim, a pior coisa do mundo é uma pessoa chegar num altar, tem, sei lá, 200 pessoas esperando ser ministrado, e sobe alguém e fala: é para Deus. É porque é para Deus, é de qualquer jeito? É porque isso me incomoda, isso me ofende. Porque Deus não fez qualquer coisa para a gente. É para Deus, então Deus tem que receber. E você que está ali, espectador, você tem que... É uma tortura ali você ficar ouvindo aquela coisa. Eu fiz parte de uma igreja um tempo que a gente tinha coral na igreja. E tinha um povo que queria cantar lá, as irmãs que queriam cantar, né? E o pastor falava assim: você quer cantar? Então faz parte do coral, te coloco lá no meio. As vozes que segura vem aqui no meio e você vem aqui. Porque, irmã, desculpa, não dá. Eu não vou colocar o povo na igreja aqui para ficar... Né? Os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Porque... E isso daí pega naquela coisa que é o que o reverendo falou. Então, precisamos mudar a mentalidade do brasileiro, principalmente na igreja. Então é você. Você sabe fazer 4 acordes? Vai lá, é para Deus. Então, estou dando o meu melhor. Não, dar o seu melhor é você estudar, é você se preparar. É como eu falei, como eu trabalho muito com a voz, o que eu fui fazer? Eu fui atrás de estudo
estudar canto, eu fui melhorar a técnica na questão da voz, eu fui estudar. Deus me abençoou que eu fiz um curso com uma professora de música, que ela é primeira pianista ela é primeira pianista no Teatro Municipal da Igreja Presbiteriana, porque eu sou presbiteriano, tá? Eu sou presbiteriano de formação. Mas assim, então eu era de ver os filhos, porque eu convivo muito com coreano, né? Então a musicalidade deles é perfeita, eles estudam desde sempre. Se colocar uma criança de 10 anos, ele vai tocar piano. Uhum. Mas é piano, não é teclado, né? Porque o pianista chamar um pianista de tecladista, ele se ofende. Sim. Quem está me acompanhando sabe disso. Mas e o voluntariado, ele é muito mais profundo também. Nessa questão de eu me preparar, eu não estou recebendo nada, mas é para Deus. E uma hora Deus vai te honrar nisso. Sim. Mas só que também muitas igrejas e muitos líderes pecam, e aí o cara se torna um profissional na música, um músico profissional, ele tem que ir para o secular para gerar pão para a casa dele. Sim. E aí tem muito conflito nisso, na questão da música. Isso daí é uma polêmica terrível. O cara, como assim? Você está tocando lá para o secular e vem para o culto na igreja? Você está profanando? Aí eu falo, tá, mas eu vivo disso. Como é que eu faço? Ou eu trago pão para minha casa, então a gente precisa... E tá bom, a igreja consegue te dar resposta. É claro, não é a questão de, como o reverendo disse, ter uma orquestra lá, e eu creio que um dia a igreja pode solucionar isso também. Uhum. Eu creio na questão da provisão. Mas não é porque é voluntário que eu tenho que fazer de qualquer jeito. Não é porque é voluntário que eu não tenho que estudar, que eu não tenho que me preparar, fazer um ensaio, conversar. É que eu falei, eu me policio mais hoje nessa questão de eu fluir no espontâneo. Então, se eu vou no espontâneo, eu tento trabalhar dentro da harmonia que já está sendo colocada e não sair para uma curva e gerar problema na igreja. Então, eu creio que hoje, quem está nos ouvindo, você que é voluntário, estude, se dedique, vai mais. Você é do canto, estude voz, vai estudar colocação vocal para não ficar rouco. Ah, não, eu estudo um instrumento. Se aprofunda mais. Eu sou voluntariado, ok. Você está fazendo para Deus e Deus, no momento certo, vai te honrar nisso. Por quê? Porque você está se dedicando a Ele, a trazer o serviço. Porque, até pegando um pedacinho que eu falei da questão da música que tira Jesus do centro e só fala da pessoa. Claro que precisa ministrar a pessoa. Tem canções que eu canto que é né? O crente cheio da unção, manda a glória para cima. Isso aqui está falando para a pessoa. Eu gosto desse tipo de canções. Mas também não é só ela que vai te motivar ou vai mover a pessoa nisso. Então, falando da questão de qualidade de canções, que eu queria ter comentado a questão que eu acabei esquecendo, sobre as letras da música. Que, se a gente for ver em Salmos... Claro, tem canções, tem salmos que Davi escreveu que ele está falando da dor dele. Que ele está pedindo para Deus o livrar, para Deus o colocar em livramento. Ele está falando do que está machucando ele. Mas também o elogiar a Deus, o louvor a Deus, eu creio que esse louvor trata mais a pessoa do que eu só ficar, sei lá, pincelando a ferida da pessoa. Precisa ministrar, sim. Mas não é só sempre, não é sempre isso, né? Uhum. Acho que tem muito mais que a gente pode oferecer do que só isso. Eu quero colocar duas questões aqui, espero que dê tempo, nós estamos caminhando para o final aqui do bloco. Já passou e tudo. Para passar rapidão. Mas, reverendo, eu quero primeiro falar sobre a questão do alinhamento da música com toda a liturgia. Uhum. O apóstolo falou uma frase que eu pensei aqui, me chamou a atenção. Ele falou que às vezes a música até vai alinhar com a palavra sem ser combinada e tudo mais. Como é que funciona isso na liturgia do culto? A música realmente está desalinhada, o grupo de louvor escolhe, o pregador que fala o que tem que cantar, tem um tema, canta qualquer coisa. Como é que funciona isso?
Bom, depende da igreja, né? Na nossa igreja a gente tem isso muito Não, bem. Não, pera. Depende da igreja, não. Tem um padrão, tem um padrão? Não, depende da igreja. Não sei das outras igrejas, mas na nossa igreja a gente tem um padrão. Nós temos um padrão muito bem organizado, a equipe pastoral se comunica muito bem e define realmente um tema. Nós acabamos de ter um tema missionário, de missões, do ir e pregar. A gente teve uma música principal desse tema desse mês que passou. E agora a gente outras músicas eventualmente estavam inclusive relacionadas com o mesmo tema. Isso fortalece de fato o tema que vai ser pregado, as palavras que vão ser ministradas. Sem dúvida, isso tem que andar conectado. Não, agora o irmão falou, tem que andar conectado, porque senão não faz sentido. Eu vou cantar música, sei lá, de alegria, de exaltação, júbilo, mas a pregação vai me levar, sei lá, um momento de mais introspectivo, de comoção. Mais confrontativo, sei lá. De confronto com o pecado. Não dá, né? Tem que estar conectado, mas o louvor, a gente não pode esquecer a função do louvor, que o foco é Deus. Então, o nome de Jesus tem que ser louvado e tem que ser feito com alegria. Então, vai ter um tema relacionado a isso, a confrontar o pecado, uma música é o suficiente para trazer essa conexão do louvor. Agora, trazer todo o louvor arrastado, ministrando sobre o pecado e tudo, a gente acaba desestruturando o culto. Né? O culto precisa, a igreja, independente da condição, da necessidade da igreja, ela precisa louvar, né? Precisa exaltar. E precisa fazer isso de forma de festejar, né? Mesmo, às vezes, numa situação adversa. Inclusive, a celebração na adversidade, ela é algo que é muito característico da igreja. A igreja se posiciona dessa forma, independente das circunstâncias, festejar, celebrar a Deus, independente do que está acontecendo ao redor. Então, essas músicas, eu creio que precisam fazer parte do culto, o louvor precisa ter. Agora, uma música, eu creio que é suficiente para fazer essa conexão. Normalmente, a última música do louvor já conecta com o momento da palavra. E aí, apóstolo, deixa livre, o Espírito guia, ou tem que ter Não, eu creio que é a organização. Um esquema litúrgico ali. Por isso que tem que ter ordem e decência no culto, né? Eu achei engraçado igual o reverendo falou, na minha igreja é assim, porque eu sei porque por conta da questão da liturgia. A gente sabe que nós estamos falando de um universo que é difícil você criar um padrão realmente. Sim, mas só que Mas o que eu imagino é que deveria ser um padrão. Sim. Não dá para o pessoal sai cantando da o que banda quer. ensaia uma coisa, fala, de repente eles estão vivendo alguma coisa ali entre eles que induz e o pastor vai falar de outra coisa. Cada um está indo para um lado aqui. Não, Aí a igreja fica... E agora? Porque eu costumo... Sempre quando eu vou ministrar, quando eu vou participar de uma conferência, um congresso, um seminário, alguma coisa, eu pergunto, qual que é o tema? O que vocês estão abordando? Qual que é a área que vocês estão fazendo? Por quê? Porque ali você já vai meio que se conectar onde que você vai. Sim. Claro, o espírito é livre. Isso é óbvio, isso é nem... Mas assim... mas também ele está sujeito àquilo. Ah, não, se eu não cantar essa, Deus não vai falar, tem que ser essa. Ok, mas será que... E se você cantar a B aqui? Aí, concordo também, aquele louvor só... Aquela marcha fúnebre no culto o tempo todo, o cara sai dali para ser psicólogo em vez de Jesus falar com ele. Mas eu já tive experiências assim, eu sou ministro de louvor. Hoje eu estou mais na área da ministração, da pregação ali, mas há muito tempo eu fui ministro de louvor. De eu preparar o louvor e falar, pastor, o que o senhor está com alguma palavra aí no coração? Deus já ministrou alguma coisa com o senhor? Ele falou, não, deixa Deus te usar aí, vamos embora. Isso aí é o problema, porque não é padrão, tá? Não é padrão. Mas hoje, boa parte das igrejas, elas estão indo por essa questão não tão organizada, tá? Não é que está desorganizado, não, gente. Mas a linha presbiteriana eu conheço, como eu falo, eu vim dela. Então o pastor falava assim, eu vou pregar sobre Salmo 23, eu vou falar sobre perdão. Então, você pode celebrar a celebração, claro, e trazer depois ali, você prepara, você vai trazendo o louvor mais para baixo,
para já entrar na palavra e o pastor já pegar a palavra falando sobre perdão. E muitas vezes acontece no final do... que o pastor já fala, vem aqui, já chama, o líder já fala, vamos cantar aquela lá por conta do apelo, da oração. Então, agora já aconteceu, experiência minha, de eu preparar totalmente um louvor, sem falar com o pastor nada, e o pastor vir e está alinhado totalmente no que a gente ministrou. Ele falou assim, é engraçado que a igreja você perguntou. Eu tenho um irmão, que é o pastor Rodrigo, a gente tem muita experiência nisso, de eu estar orando aqui, ele está orando no gabinete, preparando a palavra. Então, ele subia para orar e a gente ia fazendo louvor, e quando ele descia para assumir a tribuna, ele já vinha descendo, já descia chorando. A igreja ficava olhando, ele pregava exatamente o que aconteceu na ministração. Aí falou, vocês combinaram isso? Isso não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes. Foram várias vezes. De estar alinhado o louvor com a palavra sem ter combinado. Mas também não há problema nenhum de ter essa questão de, vamos trabalhar todo mundo alinhado no mesmo tema. Vai ser a última pergunta do bloco, mas eu quero saber de vocês com relação ainda nesse aspecto da importância da divisão do tempo. Porque hoje, talvez uma grande questão na maioria das igrejas é o tempo. Então, tem muita igreja que é muito mais musical e investe muito mais nisso. E já começa o culto com música, é um ambiente mais preparado para isso, luzes, tal, tudo mais, e reserva um espacinho no final para uma pregação, né? Eu gostei do espacinho. É porque o foco é mais musical. Sim. São algumas igrejas que fazem assim. Como é que vocês percebem isso? Qual a importância realmente da música nesse sentido ali da liturgia, do espaço que ela ocupa na nossa liturgia hoje? E aí, apóstolo? Usando aquela expressão que você falou do worship, né? As igrejas, e isso é a questão que faz de cultural. A gente importou muito isso da igreja americana. Hoje você vai à igreja americana, ela é totalmente musical. Algumas delas vêm trazendo aquele peso de canção. O pastor já entra, não para a música, já entra no meio da música, já faz aquele momento da palavra, faz o momento do louvor, vem a oferta, aí dá aquela abaixada, mas a música sempre ali o tempo todo. Esse é o ambiente que eu tenho frequentado mais, então eu tenho visto muito isso. Mas só que também tem a questão das igrejas que dão mais ênfase, muito mais ênfase. Como eu já participei de você participar de um congresso, sei lá. Música é oportunidade para um, para outro, que entra o irmão, que entra cantor, que vai cantar, mas que não ministra, entendendo? É só performance, que é o que eu falo da questão eu só quero fazer uma apresentação. E aí chega no pastor, chega lá, o reverendo, só tem 15 minutos, tá bom? Aí você fala, meu Deus do céu, eu me preparei para mim, no mínimo, 50 minutos de palavra, 40, sei lá. Aí fala, 15 minutos tá bom para você? Aí fala, não, continua cantando então, irmão. Melhor nem passar, né? Não, nem passa. Eu sei que não tem a ver com o nosso ambiente, mas recentemente o Papa Francisco deu uma... Eu não sei como é que fala na teologia católica, mas falou lá... Do sermão, devia ter 8 minutos. Tava bom. E aí, Rev, dá para preparar o sermão? Os músicos deixar 8 minutos, tá tranquilo? Olha, 1 minuto de palavra já é melhor do que nada, né? Mas, sem dúvida, num culto... Tem que ter palavra. A palavra é indiscutivelmente prioridade num culto, né? Eu gostaria de citar o Salmo 29. O Salmo 29, ele é um salmo que ele tem o primeiro e o segundo versículo. Dai a ele, deem a ele glória e força, dai a ele glória devido ao seu nome, de louvor. Primeiro e o segundo versículo. Todos os outros versículos descrevem a voz de Deus. A voz do Senhor é como o som de muitas águas, a voz do Senhor quebra os cedros. Todos os versículos, ele descreve a voz de Deus. São 8 ou 9 versículos. E o último versículo diz assim, e o Senhor abençoa o seu povo com força e com paz. Para mim, isso é um resumo de um culto ideal, de proporções do que o louvor deve iniciar com louvor de fato.
O nome de Jesus deve ser exaltado, deve ter um momento de adoração. E deve, sim, ser reservado um momento, um período muito maior e de muito mais atenção no momento que a palavra está sendo exposta, pregada, ensinada. E dessa forma, você vai ter esse resultado, como está no último versículo do Salmo 29. E o povo sai abençoado com força e com paz. Não sai um povo enfraquecido e nem agitado. Sai fortalecido e com o coração em paz, porque recebeu a dose correta e certa, ouviu o tanto que deveria ouvir a palavra de Deus, sem negligenciar o período correto de louvor. Perfeito. Irmãos, eu vou precisar chamar um intervalo. Ainda tinha alguns aspectos que seriam interessantes a gente abordar aqui, mas nós não vamos conseguir fazer isso. Na verdade, só antes, eu queria só dar uma pinceladinha sobre o ambiente. Mas tem que ser rápido. Ok. 30 segundos. Hoje o pessoal cria um ambiente muito peculiar. Eu sou de igreja tradicional, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Sempre muito iluminada, clara e tudo mais, né? A maioria das igrejas escura, aquela luzinha, fumaça. Tem alguma coisa? Pode, não pode? Melhor não mexer com isso? Como é que o pastor entende isso? Eu vejo assim, vou tentar ser breve, mas depende do culto, depende da ocasião. Um culto de jovens, por exemplo, eu acho que não há problema nenhum em ter uma iluminação, ter um painel de LED. Já um culto da família, já talvez não funcione da mesma forma. Agora, falar rapidamente sobre o ambiente, quem tem essa responsabilidade de gerar esse ambiente na ministração é o ministro de louvor. Não o local. E ele não vai gerar um ambiente em que ele não está nesse ambiente durante toda a semana. Ele precisa ter, como o apóstolo Anderson falou, sobre essa vivência com Deus, sobre o devocional. O tempo que ele gasta aprendendo o instrumento que ele vai tocar, ele precisa gastar também ministrando a sós, tendo ele com Deus, ele ministrando louvor, ele o violão, ele o instrumento. Porque daí esse ambiente vai ser uma consequência ali. O momento que ele iniciar o louvor, esse ambiente vai envolver a igreja, vai ser inevitável. Ótimo. Fala aí, é isso mesmo, apóstolo? Eu... Lá mas tem uma luzinha lá, né? Eu sou eu apanho muito por causa da igreja preta, né? Mas eu não vejo problema com isso. Apanha porque usa e o pessoal martela? Eu participo muito de igreja que hoje muitas igrejas adotou de pintar a igreja de preto. Isso. E, meu irmão, isso para mim é relevante, é uma cor a mais. Entendi. Aí, mas isso não... O ambiente, ele prepara, sim, a pessoa, claro. Um ambiente de jovens, uma LED, uma fumacinha, dá um ambiente ali. Mas se você vai para o culto da família, que o senhorzinho, coitado, não consegue ler a Bíblia na tela acesa, imagina você escurecer a igreja. Então, acho que é questão de bom senso. Esse aspecto também envolve o volume, né? Aí a questão do... Nem deu pra gente falar disso. Aí envolve os tradicionais, já vai falar, segura um pouco e tal. Não, mas sabe que a questão do volume, eu entendo que é importante para quem está dentro, mas um aspecto que eu percebo mais e que eu acho que tem mais conflito é com os de fora. Sim. Com os vizinhos. Questão não sei de como decibéis, é a igreja essas de vocês, coisas, lá. a gente... Mas meu pai foi pastor numa igreja uma época e os vizinhos reclamavam muito. Sim. E aí gerou um debate interno dentro da igreja, até com a questão do exemplo, né? Testemunho que nós estamos dando para esse vizinho, que tem que chamar a polícia na porta da igreja, porque está fazendo barulho, sabe? Uma situação... Eu sou da parte difícil. Que mais apanha, eu sou o baterista. Ah, não. Você tem que colocar naquela jaulinha lá de acrílico, lá, fechar tudo aquário, e deixar lá dentro, lá, alimentar uma vez por semana. E nessa época eu não tinha os retornos. Então eu tinha que aprender tocando, olhando a mão do tecladista e a mão do menino aqui. Então, só para concluir a questão do ambiente... Vai, encerra aí para a gente ir pro intervalo. 30 segundos. O ambiente, você precisa só ter um bom senso. Como o reverendo disse, mas quem traz é a questão, de novo, o tangedor. Quem traz, quem prepara todo o ambiente é o ministro de adoração. Eu não consigo levar ninguém a nenhum ambiente se eu não tenho um tempo de oração. Não adianta eu chegar, hoje a ministração, 10 horas da manhã, deixa eu entrar no grupo da igreja para ver quais são as canções. Aí eu preciso orar. E se ele não tem esse ambiente, reverendo, desculpa, ele vai falar de algo que ele não conhece. Por isso que o papel do tangedor
principalmente o tangedor, ele precisa estar envolvido com a palavra, com oração e, principalmente, santificação. Sim, tinha muita coisa para a gente falar. Podia jogar uma polêmica aqui que a igreja presbiteriana, por exemplo, durante muito tempo não gostava dos bateristas, não, proibido os bateristas. Desculpa, mas eu já vou falar. Eu fui o primeiro, eu levei a bateria. Não, mas não era para pôr polêmica, não, gente, senão mas não dá tempo. Eu levei a bateria, eu apanhei dentro da igreja. Foi. E fizeram muito bem, cara. O baterista, vou te falar, é um participante à parte do culto. Eu acho que ele está no culto sozinho, o baterista. Tem uma vida à parte de todo mundo. Ele tá num ambiente só dele. Às vezes tem que colocar ele de volta. Amigo, ó, nós estamos aqui. Por isso que ele está dentro de um aquário. Exatamente. Muito bom. Ó, nós vamos chamar um intervalo. O próximo bloco ele é mais curtinho, mas eu ainda vou querer as considerações finais. E acho que é interessante oferecer uma aplicação para quem nos assiste sobre essa questão da música, do louvor e da adoração, que eu acho super importante. E às vezes são alguns aspectos que nós confundimos muito dentro da nossa vida e do nosso dia a dia, inclusive com as nossas atitudes, né? Achando que aquilo que a gente faz, por exemplo, no nosso trabalho, não é um louvor a Deus, não é uma adoração e que a gente precisa ressignificar alguns termos no nosso dia a dia. Antes do intervalo, telefone da grade aqui para você, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, gosta de se aprofundar no conhecimento das Escrituras, a grade é a nossa indicação. Código 11-3115-0819. Anota e liga amanhã, em horário comercial. Código 11-3115-0819, tá certo? Redes sociais da HIT aqui também, vem conhecer a emissora, nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente prepara e faz para você com muito carinho para oferecer o melhor para você e para sua família. Então, tem uma programação variada, vem conhecer, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre a importância da música na adoração, recebendo aqui nos nossos estúdios o apóstolo Anderson Vieira, o reverendo Misa Júnior, que no primeiro bloco, numa conversa super agradável, que muito conhecimento, acho que foi bem didático para você que nos assiste, para entender um pouquinho sobre essa questão da adoração, do louvor, da música e como isso precisa ser organizado dentro da nossa liturgia, né, dentro do nosso culto. Neste bloco, eles vão fazer aqui as considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema abordado, tá bom? Antes disso, bem rapidinho, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, curte o Vejam Só e participa do programa mandando a sua foto. Só lembrando que todo mundo que aparecer aqui no programa concorre a um prêmio, tá? Na verdade, é um carinho do Vejam Só em forma de agradecimento pela sua audiência. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, Programa Vejam Só, e lá mande a sua foto assistindo o programa. Não esqueça de, na foto, mandar o nome e a cidade, tá bom? Para a gente poder dar o crédito aqui direitinho. E é por essa mensagem que a produção vai entrar em contato com você, caso você ganhe o nosso prêmio, tá certo? Vamos colocar na tela, então, as fotos de hoje. E a primeira delas vem aqui de Diadema, Grande São Paulo. E quem aparece aí, ó, é a Maria Edinalva, que inclusive já fez uma arte ali, colocando o nome dela na foto mesmo lá. Diadema, São Paulo. Boa, Maria. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência também. E toda a galera aí de Diadema que nos acompanha. Toda a Grande São Paulo, né, que nos acompanha. Nós vamos sair de São Paulo e vamos lá para Pernambuco, Igaraçu. E quem vai aparecer aí para você é a Maria Bethânia, acompanhando o Vejam Só também. Falando de música, aparece uma Maria Bethânia. Acho que a produção já veio... Já veio... já veio... Alinhada. É, boa. Alinhada. Rapaz, a organização. O próximo nome... Primeiro, Maria, obrigado, viu, pelo carinho. Pernambuco. A audiência do Vejam Só em Pernambuco é algo extraordinário. Amo Pernambuco, é um estado maravilhoso e a galera de lá nos acompanha demais, tá bom? Grande beijo a toda a galera de Pernambuco. Próxima foto é lá de Criciúma, Santa Catarina. E quem aparece aí nos assistindo é o Washington. E eu não vou fazer nenhuma comparação musical com o Washington, tá? Até porque talvez não seja uma boa referência.
o Washington, que é muito famoso na música, tá bom? Então, não vou falar, tá bom, Washington? Deixa isso pra lá. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. A galera de Criciúma, todo o pessoal da TV Primavera lá, que retransmite também aqui o sinal da HIT, do HIT Notícia. E aos finais de semana, no HIT Notícia, lá em Criciúma Paz, a gente tem uma maratona, vejam só. São quase 4 horas no sábado e no domingo. Tem muito conteúdo, vale a pena. Você que aí de Criciúma que acessa o canal HIT Notícia e acompanhar. Põe na tela aí o prêmio que nós vamos mandar para os nossos telespectadores. Está aí, ó, essa belíssima caneca do Vejam Só, que será sua, tá bom? Vai chegar aí na sua casa. Então manda foto, participa, você vai levar aí a caneca também, tá bom? Meus irmãos, o tempo é curtinho, 3 minutos para cada um. Considerações finais, uma conclusão e uma aplicação do tema para quem nos assiste. Reverendo Misa começa. O apóstolo Anderson vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Por favor, reverendo. Bom, Zeca, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Uma conversa muito agradável, um tempo muito construtivo. Obrigado, apóstolo Anderson. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Eu gostaria de deixar uma orientação, inclusive bíblica, que a gente falou no início aqui dessa conversa, que é o Salmo 33, versículo 3, que diz: tocai bem. E se comprometa, todos os músicos envolvidos aqui, tocar envolvendo até quem canta, todos que estão envolvidos com o ministério de louvor. Se comprometa a sempre fazer melhor, a sempre aprender. Só assim você vai tocar bem, só assim você vai cantar bem. E a Bíblia nos ensina no Salmo 150, versículo 2, louve ao Senhor conforme a excelência da sua grandeza. Algumas traduções usam esse termo exatamente assim, excelência. Então, nós precisamos ser excelentes na execução do nosso instrumento, na forma que nós vamos cantar. E, para ser excelente, não basta você dar o seu melhor, você precisa dar cada vez melhor. Excelência significa isso, exceder, cada vez melhor. Não se comprometa a sempre estar aprendendo. E, por último, não se iluda só com vídeos que você vai pegar informação na internet, mas transforme essa informação em conhecimento, entenda aquela informação que você está pegando. Aquela dica sobre harmonia, entenda daquele assunto, senão essa informação nunca vai se tornar prática. Você nunca vai ter a experiência de tocar bem se você ficar só na informação. Se aprofunde no assunto, entenda as escalas, entenda a formação dos acordes, aprenda a partitura, por mais que seja um processo lento, mas que você perceba uma evolução, porque você está compromissado a louvar e adorar alguém que é digno dessa dedicação. Então, faça isso, seja cada vez melhor para fazer um louvor excelente para Deus. Amém. Obrigado, reverendo, pelo carinho. Privilégio de recebê-lo aqui no programa, tá bom? Leve nosso abraço a toda a igreja também. Os contatos do reverendo e da igreja já apareceram e estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado pelo carinho. Acho que foram contribuições super importantíssimas sobre o assunto. Apóstolo Anderson, 3 minutos também para o irmão para as considerações finais e uma aplicação. Ok, eu quero fazer menção da palavra de Deus em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Cantai a Deus de todo o coração, louvai-o com salmos, hinos e cânticos. A primeira frase, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu sou adepto a você aprender a palavra, a você ter o tempo de devocional, a você aplicar a sua vida em aprender um instrumento, aprender aquilo que Deus te deu como talento. Deus te deu um talento, você pode melhorar. Como o próprio reverendo disse, você vai exceder. Deus te deu, então aprimore aquilo. Como eu falei, eu sou autodidata, eu e meu irmão, o pastor Isaac, somos autodidata. Mas a gente não ficou só nessa, porque a gente viu que o desafio a gente começou a ser desafiado, e quando falava que acorde que você vai fazer, a gente não sabia. Então a gente foi aprender isso. A gente foi aprender, por quê? Porque a gente queria fazer o melhor para Deus. E mais do que você fazer o melhor, tenha principalmente, por favor, é um pedido que eu peço a todo ministro de adoração, todo o ministro de música da igreja. Aplique-se no seu instrumento, mas também, como Colossenses nos ensina,
que habite ricamente em vós a palavra. Porque quando a palavra está em você, quando você ministrar, a palavra vai fluir através de você, através dos cânticos, através da ministração. A palavra de Deus, você vai trazer as pessoas através do louvor, do elogio ao Senhor e também através da técnica musical. Mas não fica nisso. Busca santificação, busca santidade, tema ao Senhor. A irreverência é o que muitas vezes atrapalha. E a área de música ali a gente conhece, os caras são meio irreverentezinhos. Então, não perca a sua alegria, mas diante da presença no altar, honre a Deus, tema ao Senhor, porque de repente você pode estar vivendo uma vida, e aqui eu encerro o meu recado aqui, você de repente está vivendo uma vida relapsa, então você faz o seguinte, você está muitas vezes também brincando com a sua eternidade. De repente, 1 minuto pode fazer você perder a sua eternidade. Quero agradecer o reverendo, uma honra conhecê-lo. Zeca, obrigado por tudo. A gratidão é nossa, apóstolo. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, reservar um tempinho aí para participar do programa. E é sempre muito bom ouvi-lo, aprender também com o irmão. Acho que abre aí o nosso campo de visão e as nossas perspectivas sobre os temas que são abordados. Contato do apóstolo Randos, da igreja, também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para poder conhecer melhor o ministério e a igreja também, tá bom? Vamos encerrar com o resultado da nossa enquete. Vamos colocar na tela aí, por favor. Nós perguntamos lá no nosso Instagram se a música é essencial na adoração. Vamos ver como é que ficou o resultado? 60% falaram que ela é importante, é essencial, né? Porque ela conecta as pessoas com Deus. Muito bom. 37% dizendo que não, que a adoração é muito mais que música, né? Ela tem um papel, mas não essencial. E 3% foram ali na opção não tenho certeza, preciso melhorar e entender um pouquinho mais. Espero que os 3% tenham sido abençoados com a nossa reflexão. E você que já tinha um lado aí, ou tenha reforçado, ou abra aí a sua mente para outras perspectivas também, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que votou. Vou deixar aqui o nome do Marcelo e do Leandro, 2 internautas lá que, além de votar, deram ali a sua justificativa. O tempo, infelizmente, não permitiu colocar aqui, mas fica o nosso abraço. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima!